Nicola, informações sobre Yuri Alberto. O Davi, eu conversei ontem com o André Cury. O André tinha me ligado para falar sobre uma outra questão, né? E eu perguntei, André, alguma coisa do Yuri Alberto? E ele falou, cara, pode ser que de novo a lesão atrapalhe, né? Eu nem lembrava, mas ele que me falou que no ano passado o Yuri também teve uma lesão mais ou menos nessa época, assim, sabe? Véspera de abertura da janela mais forte lá no futebol europeu. Tem muita gente especulando o Yuri no West Ham, no Wolverhampton, mas a impressão que eu tenho é que não tem nada muito quente não, tá? É a impressão que eu tenho. Eu sei que o André tá se esforçando, tá tentando, eu sei que ele tentou cavar alguma possibilidade de negociação do Yuri Alberto com o Chelsea, mas o Chelsea não demonstrou interesse. Ele, inclusive, disse que para o Chelsea ele conseguiria tirar o Yuri Alberto do Corinthians por 25 milhões de euros, mas a verdade é que não houve interesse do Chelsea e essa lesão pode até atrapalhar essa situação. 2 clubes da Série A analisam a contratação de Giroud, ex-seleção francesa. Eu falei, pô, essa é bom, bem. Ele foi oferecido, tá livre? Aí a pessoa estava me explicando que ele joga no Los Angeles FC, mas que o nome foi oferecido para 2 clubes brasileiros. Aí eu fui buscando mais informações e tal, então só para vocês entenderem. O Giroud é aquele centroavante de 38 anos de idade que foi campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, chegou a jogar 3 Copas do Mundo. Passou por Milan, Chelsea, Arsenal e hoje joga lá na Major League Soccer. Perdeu espaço por lá, tem contrato até dezembro e o Los Angeles FC já deixou claro que topa rescindir o contrato de forma amigável e gratuita, liberação sem custos, desde que um clube tope assumir o salário dele. Hoje o Giroud ganha R$1.700.000 por mês. Diante desse cenário, perguntaram ao Giroud, você toparia jogar no Brasil? E ele falou, cara, dependendo do projeto, e esse empresário brasileiro que tem influência e bastante trânsito lá nos Estados Unidos está tentando viabilizar o Giroud no Brasil. Você perguntou sobre Giroud no São Paulo. Posso dizer que um dos clubes para os quais o Giroud foi oferecido foi justamente o São Paulo, e o São Paulo entendeu que ele não faz parte dos planos, muito velho. Foi a justificativa do São Paulo. Também houve sugestão para o Corinthians, mas o Fabinho Soldado não se mostrou muito empolgado com a ideia não, tá? E eles estão tentando agora colocar o Giroud em algum outro clube de futebol no Brasil que tenha capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Não boto muita fé de que vai rolar, 1.700.000 por mês, enfim. O Marcos Vinícius, essa nota do Corinthians com relação à Adidas é mais uma maneira de amenizar com a Nike, e tem algo real ou realmente era manobra do Augusto? Marcos, ontem, representantes da nova diretoria do Corinthians estiveram reunidos com o pessoal da Adidas, tá? Para que fosse formalizado, para que eles entendessem aquilo que o Augusto vinha falando, para saber o que há de real, o que não há, enfim. Existe por trás dessa negociação um grande problema. Para que o Corinthians pudesse negociar com qualquer outra fornecedora de material esportivo, haveria a necessidade de a Nike ser avisada com 6 meses de antecedência. E o Augusto, quando declarou que conversava com a Adidas, ele infringiu essa regra, porque ele não fez nenhuma notificação ou aviso à Nike de que estaria conversando com a Adidas, tá? Por trás dessa disputa entre Corinthians, Adidas e Nike, tem uma treta da Adidas com a Nike. A Adidas, empresa alemã, fornecedora alemã, era durante muito tempo a fornecedora de material esportivo da camisa da seleção alemã. E a Nike venceu recentemente essa disputa. A partir daí, a Adidas passou a tentar tirar os clubes importantes da Nike pelo mundo, tá? Na conversa que rolou ontem à noite, o Corinthians foi apresentado a proposta de 69 milhões de reais fixos por ano, contrato de 10 anos, ou seja, a gente está falando de 690 milhões de reais fixos. O Corinthians também teria direito a 100 milhões de reais em luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Essa grana seria dividida ao longo do tempo de contrato. Se a gente imaginar 10 milhões de reais por ano, daria para imaginar 10 milhões de reais por ano, 79 milhões de reais por temporada, tá? Entre luvas e também os valores já garantidos. E aí tem uma série de bonificações, além de royalties, percentual em cima de produtos vendidos, que poderiam fazer com que o Corinthians ultrapassasse 1 bilhão de receita
em 10 anos de contrato com a Adidas. Não há uma confirmação, um negócio fechado, mas os dirigentes do Corinthians foram apresentados a esses números nessa quarta-feira, tá bom? Bora falar agora sobre o Corinthians com mais um episódio triste. Um funcionário da nova gestão corintiana encontrou câmeras escondidas dentro do centro de treinamento. Os equipamentos estavam no almoxarifado. Num primeiro momento, o Corinthians até imaginou que essas câmeras estivessem desligadas, mas depois concluiu-se que as câmeras estavam ligadas e fazendo transmissão ao vivo, ninguém sabe para quem nem aonde. E diante desse cenário, o Corinthians decidiu enviar um representante ao 24º Distrito Policial para registrar boletim de ocorrência. Essa não é a primeira vez que câmeras escondidas são descobertas. Na passagem do mandato do Duílio Monteiro Alves para o Augusto Melo também se descobriu uma série de câmeras e grampos na sala da presidência. A impressão que se tem é de que estavam tentando descobrir o que acontecia com quem ficou no comando do clube. Só para completar, é importante lembrar que em meio ao caos financeiro, o Corinthians também tem um novo presidente, Osmar Stabile é quem tem tomado conta das coisas, enquanto isso Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol, tenta blindar o elenco de todas as notícias ruins que vêm por conta da política. Hoje o grande problema é a falta de dinheiro no Parque São Jorge. O Corinthians tem mantido os salários em dia, mas existe a preocupação de que eles atrasem no próximo mês. Falta também o pagamento dos prêmios do título do Campeonato Paulista. Cheguei a tratar sobre o tema na noite dessa quarta-feira. Hora de falar sobre o Corinthians e uma dívida do Timão com o Memphis Depay. O clube ainda não pagou o prêmio pelo título do Campeonato Paulista. Conquista em cima do Palmeiras em 27 de março. O contrato entre as partes previa o pagamento de R$4.700.000 livres de impostos e o Timão tinha até o dia 20 do mês seguinte, ou seja, até 20 de abril para fazer essa quitação. O pagamento ainda não ocorreu. Nem o Memphis, nem os outros jogadores receberam um prêmio do título do Campeonato Paulista. A diferença é que o prêmio do Memphis é muito maior do que seus colegas de elenco. Detalhe importante, tive acesso ao contrato do Memphis que prevê uma multa de 10% em cima do valor total em caso de atraso no pagamento. Então, dessa maneira, os R$4.700.000 livres de impostos já foram acrescidos de mais R$470.000. Isso sem falar nos juros de 1,5% ao mês. Tudo isso está incluso no contrato. No seguinte item, abre aspas, na hipótese de mora no pagamento parcial ou integral de quaisquer dos valores previstos na presente cláusula, o Corinthians incorrerá, desde que notificado pelo atleta, em multa de 10% sobre o valor inadimplido, além de juros de mora de 1,5% ao mês, por dia. Dividido por dia, fazendo a proporcionalidade dos dias, a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Quero contar também que o Corinthians tem problemas com pagamentos do staff do Memphis Depay. A informação não é minha, mas do Silvinho, que garante que o Corinthians acabou assumindo uma série de despesas que o Memphis Depay tem com seu staff, como por exemplo cozinheiro, segurança, o motorista, entre outros. E o Corinthians tem tido dificuldade em fazer a quitação desses pagamentos. Corinthians que depois do Augusto Melo percebeu um enorme rombo financeiro. Nos próximos dias o Timão tem cerca de R$30 milhões em contas a pagar. E descobriu-se que há apenas R$5 milhões em caixa, talvez a dívida mais preocupante com o Profut. Parcela de R$3 milhões que não pode ser atrasada em hipótese alguma e o pagamento precisa ser feito até essa sexta-feira. É diante desse cenário que o Corinthians de Osmar Stabile, o novo presidente interino do clube, busca dinheiro de forma desesperada. Só para completar, mais duas saídas confirmadas nessa quarta-feira. Marcos Bocato, que era o superintendente de novos negócios do Corinthians, e alguém muito ligado ao Água Santa, não faz mais parte do clube, assim como o Caio do Vale, que não tinha um cargo específico, mas era o braço direito de Augusto Melo no departamento de futebol. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma saída, agora de um patrocinador. A Epigás, plataforma digital de venda de botijões de gás, decidiu rescindir o seu contrato de forma bastante antecipada. O acordo só terminaria em fevereiro do ano que vem.
A justificativa, insatisfação com questões contratuais. Confesso que estou atrás dos representantes da Apgás para tentar entender direito quais são essas insatisfações, se a série de notícias ruins em algum momento motivaram a empresa a deixar o clube. A Apgás que promete pagar o valor da multa rescisória pelo tempo de contrato que ainda tinha a vencer. Essa empresa estampava sua marca. No tórax da camisa ainda tinha direito a ativações em jogos e também no centro de treinamento. A má notícia a partir dessa saída é de que o uniforme corintiano passa a ter 5 espaços e a perda e a ausência de patrocinadores representa perda de dinheiro e de receita. Estão disponíveis para o mercado tórax, barra inferior frontal, numeração, omoplatas e o verso do calção. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.